Show de bola, muito bem, podcast NR no Enem. E aí, professores, que alegria poder estar com vocês nessa câmera aqui, né, galera? Muito bem, sejam todos bem-vindos ao mais novo projeto aqui do Complexo de Ensino Noilde Ramalho. É esse o projeto podcast NR no Enem. Estamos aí na reta final da sua aprovação, na reta final do seu resultado, e é uma alegria para nós estarmos aqui com você, nossos guerreiros, você que durante todo o ano aí está se preparando e acompanhando estas orientações maravilhosas. E hoje eu estou aqui ao lado de pessoas maravilhosas e professores diferenciados do Complexo de Ensino de Ramalho, esse povo bonito aqui, que está deixando essa mesa mais bonita. Inclusive a professora Valquíria aqui, desculpa aí vocês, viu, mas está abrilhantando aqui este ambiente. Eu estou acompanhado aqui do professor Rafael Marques, professor Leivlan Rodrigues, professora Valquíria Maria, e queria ouvir um pouquinho de vocês, né, dessa experiência. Professora Valquíria, como vai, professora? Tudo em paz? Boa tarde, seja bem-vinda. Anderson, obrigada. Muito bom o que a escola está fazendo. Projeto inovador bom, e para que os alunos vejam que sempre a gente está preocupado com eles, né? Perfeito. Trabalhando em equipe, dando informação e o tempo todo estimulando para eles estudar. A escola está de parabéns. Perfeito, professora. Muito bem. Parabéns a toda a instituição, a todo o NR. Você, aluno, é o nosso fator motivador de sempre estar pensando no melhor. Professor Leivlan, tudo em paz, firme e forte, tranquilo? Tudo, show de bola. Tudo. Né? Estamos mais uma vez aqui com vocês, né? Para tentar aprofundar um pouquinho mais o conteúdo que nós vimos aí durante todo o ano letivo, né? Agora nós estamos na fase final, a fase de revisão, e aí para contribuir com mais uma gama de conhecimento, a gente está aqui revendo algumas questões que vocês trabalharam, que vocês fizeram, ok? Maravilha, maravilha, muito bem. Professor Leivlan de Física, professora Valquíria Maria de Química, e também para compor aqui a equipe de Ciências da Natureza, professor Rafael Marques. Fala aí, meu guerreiro Rafa. Maravilha, Anderson. Primeiramente, gostaria de agradecer demais esse convite. Fiquei muito feliz em saber que o NR está promovendo mais esse evento, né, de transmissão de conhecimento para os nossos estudantes que estão se preparando para o Enem, e estar ao lado desses mestres aqui. Para mim é uma honra. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para contribuir, né? Para trazer um pouco mais de informação, discutir um pouco mais sobre as questões que a gente propõe aos nossos estudantes nos simulados, para eles conseguirem entender quais foram os pontos que ele errou, onde ele precisa melhorar, dar aquela lapidada final aí, próximo à nossa prova do Enem. Maravilha, maravilha, Professor maravilha. Anderson, se o senhor me permite, para mim é uma honra maior estar com 2 ex-alunos. Eita, olha aí, para você que está nos acompanhando, olha aí. De repente você, em algum momento, tem 3 alunos aqui, 3 viu? alunos também. Pessoal da produção aqui, de Narte também. aí, tá sinalizando aqui fora, tem 3, é verdade. Valquíria é a professora dos professores, né? É verdade, é outro nível, professor. É outro nível. NR é outro nível, Sim. né? Então você, aluno, de repente você em algum momento da sua vida aí profissional vai estar também dividindo aí espaço conosco. Seria uma honra. E essa é a nossa alegria. Que bom. Então, ó, projeto NR no Enem é o nosso podcast, começando aqui com Ciências da Natureza. E por que começamos com Ciências da Natureza? Porque justamente uma área que o aluno tem bastante dificuldade, muito desafiador para ele, e nós queremos aqui compartilhar as melhores orientações. Bom, qual é a ideia do projeto, professores? É nós analisarmos aqui o simulador NR. O NR elabora simulados durante o ano, muitos simulados, né? Os professores estão aqui e vão concordar e comprovar isso. Você, aluno NR, está preparado desde o início das aulas, desde fevereiro, muitos simulados, né? As nossas avaliações são todas no padrão Enem e, naturalmente, você está aí preparado para o grande dia do Enem. E foi elaborado para nós, para os alunos, o simulador NR. Que simulado é esse, Anderson? Nós fazemos no domingo, no mesmo padrão do Enem, no horário do Enem, horário de chegada, documentação, criando toda uma atmosfera do dia da prova. Com que proposta? Lhe preparar naturalmente, lhe trazer essa experiência. E você teve acesso aí a este simulado. De repente você não é aluno NR, está nos acompanhando, fica tranquilo. No link aí na descrição do vídeo, você tem acesso também ao PDF, 90 questões do segundo dia do simuladão, Ciências da Natureza e Matemática. E nós vamos aqui analisar algumas questões da parte de Ciências da Natureza. Então, se liga aí, a nossa equipe de produção, nós vamos colocar na tela
a prova de ciências da natureza. Parabéns, professores, pela elaboração. Pude dar uma analisada, uma acompanhada, questões padrão Enem, questões de excelência. Então vamos lá, vamos aí para a primeira questão. Vamos começar aqui com biologia, vamos analisar aí uma questãozinha aí de ciclo de nitrogênio. Ciclo do nitrogênio, perfeito. Questão 107, produção, questão 107. Vamos lá, vamos dar uma analisada aqui, questão 107, prova muito bonita, hein? Parabéns, prova muito bonita. Professor, vamos analisar, a questão está na tela, a galera está acompanhando, vamos lá. Vamos lá. Pessoal, essa questão é um clássico do Enem, né? O ciclo do nitrogênio é um dos ciclos preferidos da nossa prova. Eu diria que existem 3 grandes ciclos que o Enem gosta muito, né? O ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio e o ciclo da água. São os 3 grandes ciclos, mas o do nitrogênio, de longe, é o que mais aparece. Já apareceu de tudo que é jeito, já apareceu envolvendo questões de química, né? Falando sobre se a reação era de oxidação ou de redução e tudo mais. Recentemente a gente falou a relação entre o pH ácido, né, e a conversão de amônia no íon amônio, né? Se eu não me engano foi na questão do ano passado. E essa questão ela traz um contexto super interessante porque ela vai inserir nessas ideias do ciclo do nitrogênio conceitos relacionados à anatomia vegetal. Porque as plantas, de forma indireta ou direta, né, elas também participam do ciclo do nitrogênio, né? Então aqui, na verdade, ele está falando sobre o Rhizobium, que é um gênero de bactérias que são consideradas bactérias fixadoras do nitrogênio e que elas usam como abrigo as raízes de planta. Só que não é qualquer planta que essa bactéria se associa. Inclusive, essa associação é considerada uma associação mutualística. Ele pode levar para esse lado também das relações ecológicas, porque é uma relação obrigatória, né, entre esses indivíduos. E aí o Rhizobium, ele utiliza como abrigo a raiz das plantas leguminosas, particularmente, né? As plantas leguminosas são aquelas plantas que produzem um fruto bem particular, que temos muito no jardim do UNR. Já trouxe os nossos alunos para estudar no jardim. E eles tiveram prática. Desculpa aí, aula prática, top. E eles tiveram a oportunidade de ver na prática o que é uma vagem, o que é um legume de fato, né? Legume a gente gosta muito de associar com batata, né? Beterraba, macaxeira, cenoura. Isso são legumes, né? Na culinária tradicional. Perfeito. Mas na botânica, um legume, na verdade, é uma vagem. É um fruto seco que cobre um grupo de sementes. Então o feijão, por exemplo, ele tem uma vagem. O feijão é uma planta leguminosa. O amendoim também vem embalado numa vagem. A soja. Então, todos esses são exemplos de plantas leguminosas, que é justamente o grupo de plantas em que essas bactérias se instalam nas raízes. Então, quando você vai lá para o comandozinho da questão, que ele fala assim, ó, essas bactérias, aí a gente bota na tela, né? Essas bactérias são encontradas comumente em plantas que produzem. Aí você tem lá, ó, letra A, sementes em espigas, caule do tipo colmo. O caule do tipo colmo é o caule que a gente observa no bambu, né? A gente tem também aqui um bambuzal na escola. Já mostrei aos nossos alunos na prática o que é um caule do tipo colmo, né? Caule do tipo bulbo, a gente tem como exemplo aí a cebola é um caule do tipo bulbo. A cebola é um caule, ó. São coisas da biologia, né? Caules do tipo tubérculo. Então, o caule tubérculo é aquele que armazena amido. Então, a gente tem como exemplo a batata inglesa, a batata doce, exemplo de caule do tipo tubérculo. E por último, veja só, sementes em vagens, né? Sementes no interior de frutos do tipo vagem. Isso caracteriza plantas leguminosas. Então, essa questão ela tem muita cara do Enem, porque, naturalmente, os vestibulares, de maneira geral, eles iam falar plantas leguminosas. Mas, ao invés de dar o termo específico, leguminosas, ele usa um termo menos conhecido, que é o fruto do tipo vagem. Legal. O fruto vagem caracteriza uma planta leguminosa. Então, letra E, questão 107. Show de bola, questão bem acertada pensada. aí, você que está acompanhando, questão número 107, alternativa correta? A alternativa não é isso? Perfeitamente. Maravilha. Questão bonita, Muito questão boa, boa. muito boa. Muito boa. Eu chamo de questão sonsa, porque ela parece simples, Perfeito. mas envolve muitos conceitos, né? E aí um detalhe importante, você aluno, né, que está nos acompanhando, está atento aos distratores, né? Com certeza. A questão do Enem, ela é organizada pelo TRI, Teoria de Resposta ao Item. Então, muita atenção
aquelas questões que de fato são fáceis, são difíceis e são medianas ali. Depois a gente vai falar em outro podcast aqui sobre o que é TRI. Muito bem, perfeito. Vamos avançar? Vamos lá. Professor Leaivlan, questão de física. Você que está nos acompanhando, podcast NR no Enem, Ciências da Natureza, estamos analisando aí a prova do segundo simulador NR. Está no link da descrição do vídeo, pode baixar a prova aí, tentar fazer. Depois a gente vai compartilhar também o gabarito. Professor Leaivlan, questão de número 105. Tema resistores, professor Leaivlan, é um tema recorrente no Enem. Então, aluno, atenção, resistores, as questões de física são questões bonitas. Questões que envolvem uma imagem, né, interessante. E aqui vai, professor Leaivlan, um feedback top. As suas questões são a cara do Enem. Então, o aluno NR tá aí, preparadíssimo. Professor, questão 105 tá na tela a questão 105, para a galerinha aí que está nos acompanhando, uma questão que envolve a área de ciências da natureza com a ênfase em física. Vamos lá, professor Leaivlan. E aí, gente, tudo bem? Bom, aqui é uma questãozinha trabalhada em eletricidade, né, com o professor Jaelson, que vocês conhecem muito bem, né? Professor de capacidade aí, fenomenal, né? Essa questão de resistores, né, ela envolve basicamente aí a questão de análise das cores que formam os anéis, né, na composição do resistor, né, para você poder determinar o valor desse resistor, né? Se você for verificar, por exemplo, na eletrônica, você tem vários resistores ali nos componentes eletrônicos, né, e nesses resistores você vê aí vários que possuem 4 cores, 4 anéis. Cada anelzinho ali representa um valor, né? E a composição desses anéis é que vai dizer o valor desse resistor, né? E o que é um resistor? Primeiro vamos pensar nisso, né? Resistor, como o próprio nome diz, que resiste a alguma coisa. E o que ele faz? Ele resiste à passagem da corrente. Então, quanto maior a resistência, maior a dificuldade que a corrente elétrica terá de percorrer por esse resistor, né? E aí, nessa questão, você tem um resistor. Nesse resistor, você tem 4 anéis, né? O primeiro anel, o segundo anel, o terceiro anel e o quarto anel. E o que significa cada anelzinho desse? O primeiro anel vai me dar o primeiro dígito do valor do resistor, que vai iniciar. O segundo anel seria a unidade lá, a dezena, né? Então você teria o primeiro anel com valor, o segundo anel, o segundo valor, o terceiro anel indica a potência de 10, né? Que ele vai ser, você vai ter a cor que vai indicar, e o quarto anel significa a tolerância desse resistor, né? E aí ele diz o seguinte, né? As cores das faixas 1 e 2 indicam, respectivamente, dezena e a unidade de um número que deve ser multiplicado pela potência de 10, com o expoente dado pela cor da faixa 3. A faixa 4 indica a tolerância desse resistor. O código usado de forma parcial está contido na tabela seguinte. Então, as cores que nós temos aí nessa questão é preto, valor 0, marrom, valor 1, vermelho, valor 2, laranja, valor 3, amarelo, valor 4 e verde, valor 5, né? E aí ele diz o seguinte: quais são as cores que representam da esquerda para a direita um resistor de resistência elétrica igual a 3.200.000 ohms, né? Então, quando a gente vai analisar, observe qual é o primeiro dígito que aparece. O primeiro dígito que aparece é um 3, como primeira cor. Então você vai lá no código de cores e verifica qual é a cor que tem como valor 3. E aí você vai ver que é o laranja. Então significa dizer que dentre as respostas vai ter que começar com a cor laranja. E aí você vai lá nas alternativas e já elimina, por exemplo, a letra B, que começa com vermelho, e a letra E, que começa com amarelo. Então você já tem de 5 alternativas, cai apenas para
3 alternativas. Professor Leávila, segura aí. Volta na tela aí, produção. Olha que coisa interessante o professor Leávila está compartilhando aqui. Ele conseguiu mostrar para você uma questão teoricamente não tão fácil, né, professor? Uma questão que exige muita atenção, mas ele conseguiu mostrar para você que é possível eliminar algumas alternativas só observando bem a questão. Então vamos voltar para a tela aqui, produção. Vamos voltar aqui para a prova, só para a gente continuar aí. Mas olha que dica de ouro. Pois não, professor, pode seguir. Primeiro dígito, 3. Cor laranja. Então, nas alternativas, ela começa com a cor laranja. Segundo dígito, vermelho. Qual é a cor que representa esse valor? 2. Qual é a cor? Vermelho. Né? Então, a segunda cor é vermelho. Então, o nosso resistor, ele vai ter, iniciando com laranja e vermelho. Bom, laranja e vermelho com primeira e segundas cores, né? Nós temos aí ainda a letra A, a letra C e a letra D. Então, o diferencial vai ser na última, tá? Então, quando a gente observa aí que é a potência de 10, eu conto aqui quantos zeros eu tenho. Se vocês observarem, eu tenho 5 zeros. Significa dizer que é uma potência de 10 elevada a 5. E qual é o número, qual é a cor que representa esse número 5? Se você observar, é a verde, tá? Então, significa dizer que o terceiro dígito vai ser verde. Por que verde? Porque o verde indica uma potência de 10 elevada a 5. E o 5 é o número associado a verde. Então, esse verde aí vai diferenciar. Então, se você observar na letra A, eu tenho laranja, vermelho e verde. Ok. Na letra C, laranja, vermelho e preto. Preto não, né, gente? Preto vale 0, é 10 elevado a 0. E na letra D, amarelo. O amarelo, se vocês observarem, é 10 elevado a 4. Né? Então, com isso, a alternativa correta seria a letra A. Laranja, que é dígito 3, vermelho, que é dígito 2, e o verde, que é 10 elevado à quinta potência, já que nós temos 5 zeros, ok? Então, é uma questão boa, tá? E ela cai, geralmente, ela cai sempre naquelas questões, né, objetivas, que você tem associação de vários resistores. Então, ele vem trazendo sempre uma tabelinha com os valores das cores, e aí, pelos valores, você determina o valor do resistor e verifica se eu tenho uma associação em série ou paralelo com aqueles valores que você tem. Ok? A alternativa correta, A de Letra amor. A de Muito amor. bem. Volta na tela aqui, produção, volta na tela. Uma questão bonita. Eu acertei aqui, viu, professor Leávila? Acertei, eu tinha marcado o A aqui. Não sei. Mas muito bom, muito bom. Atenção a esse tema aí para o Enem. Tema recorrente. Interessante. Então, só para você que está chegando agora, a gente analisou a questão 107, né, envolvendo biologia ali. Gabarito E, agora 105, gabarito A. E vamos para a grande, maravilhosa professora Valquíria Maria. Questão 130, professora. Vamos lá. Questão sobre óxido. Tá? Óxido. O Enem gosta muito de ácidos e base, Então, eu tenho muitos alunos. Vamos para as coisas do dia a dia. A gente vê, às vezes, que a pessoa diz, aquela nossa avó, a pessoa de casa, eu botei a cal mesmo, óxido de cálcio nessa planta, e essa planta fica legal. E por que se eu coloquei óxido de cálcio nessa planta e ela já não ficou legal? Porque as plantas, elas sobrevivem de acordo com o pH do solo. Então, a gente pode pegar um pH ácido, transformar aquele solo no pH básico, você tratar colocando fertilizantes químicos, tá? E, normalmente, os alunos, eles têm essa dificuldade de classificar os óxidos, porque os óxidos podem ser classificados em ácidos, básicos, neutros, anfótero, duplo e duplo, que também é chamado de misto. Mas tenham preocupação, queridos alunos, em óxidos ácidos, básicos e neutros. Tá? Primeira coisa, como é que eu vou diferenciar o óxido neutro para a questão do óxido ácido? Tá? Primeiro, lembrando que a definição. O que é um óxido, professora? A definição diz que óxidos são compostos binários, onde o elemento mais eletronegativo é o oxigênio. Isto é, ele vai ter 2 elementos.
Um dos elementos é o oxigênio e o outro não pode ser o flúor, porque flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio, tá? Então, a questão diz para a gente analisar se ele é óxido ou ácido. Na odontologia, é crescente o emprego de óxido de nitroso, N2O. Aí ele diz, popularmente conhecido como gás hilariante, como agente sedativo. Vocês imaginem, colegas, se eu pegar um agente sedativo e colocar uma coisa ácida, já vai pensando aí para poder já ir eliminando. Eu não vou tomar um sedativo, tá colocando uma coisa ácida. Então, pensa lá. Aí ele fala e diz assim, esse composto é classificado como óxido. Que óxido? Ele é ácido, é básico ou neutro? Mas pela dica, já diz, ó, eu não vou estar tomando dando sedativo ácido. Como é que eu vou diferenciar, tá? O óxido neutro do óxido ácido. Óxido neutro e óxido ácido, eles são formados por não metal, tá? Mas como é que eu vou diferenciar se ele é neutro ou é ácido? Quando o óxido do metal for mais 1 ou mais 2, ele é um óxido neutro. For acima disso, ele é um óxido ácido. Então, eu tenho na questão, o oxigênio é menos 2. A soma dos números de oxidação tem que ser igual a 0. Como eu tenho N2O, se o oxigênio é menos 2, para dar 0, o nitrogênio tem que ser o quê? Mais 1. Se o nitrogênio é mais 1, então ele é um óxido neutro. Aí vamos começar a comparar. Óxido ácido tem todas as características de um ácido. Ele reage com água, reage com base e reage com óxido básico. Óxido neutro não reage com ninguém, nem com ácido, nem com base, nem com óxido. Então, a questão seria a letra A. Então, ele é neutro, por quê? Porque o número de oxidação do nitrogênio é mais 1. Aí, como você comentou em outras questões, eu já poderia eliminar a alternativa. Perfeito. Porque se é um não metal, ou ele é neutro ou ele é ácido. Então, o óxido básico já estava fora. Óxido anfótero já está fora. Anfótero e básico já estava fora. E misto também. Misto ele também. só poderia ser neutro ou óxido ácido. Então, seria a letra A, ele é um óxido neutro. Tá vendo como a química a gente usa em tudo, no dia a dia? Perfeito, professor. E aí, vamos voltar aqui para a tela, produção. Ó, interessante demais o que a professora Valquíria falou, porque a ideia e a proposta do Enem é justamente trazer essa interação com o dia a dia, né? Então, fica fácil quando você aí vai tentando encaixar na sua realidade diária. Então, atenção, porque o Enem gosta dessa perspectiva. Por isso que ciências da natureza é uma área do conhecimento, porque existe uma conexão. Fala de ácido, fala de base, vai envolver aí as outras frentes, as outras disciplinas. E é interessante, qual é a estratégia utilizada aqui nas questões que aplicamos? Você perceber qual alternativa não seria. Eliminação é uma estratégia? Com certeza. Atenção aos distratores. O Enem tem aí realmente essa atenção em relação a colocar distratores. Distrator extrapolador. Coloca o que está sendo solicitado, mas coloca até mais do que está pedindo. A alternativa correta é aquela que diz o que é correto, mas é focada. Então, a alternativa A, não é isso, professora? Então, muito bem. Questão sobre classificação de óxidos, alternativa A. Então, vamos aqui girar a roda. Tudo em paz, professores? Firme e forte, tudo certo. Tranquilidade. Maravilha. Vamos seguir. Você está no podcast NR no Enem. E nós estamos analisando essa provinha que está no link aí na descrição de Ciências da Natureza, que é um dos nossos simulados. Você é aluno do NR, tem vários simulados que você fez este ano. E o ouro do complexo é que você tem uma plataforma que lhe entrega um relatório. Já imaginou você que ainda não é aluno NR, poder fazer a terceira série com a gente? Você tem um relatório do simulado, um relatório detalhado de como é que está o seu desempenho na prova. Esse relatório vai mostrar as habilidades e competências que você precisa focar na continuidade da sua preparação. Por isso que o nosso aluno NR, ele verdadeiramente está pronto para essa prova. Eu chamo os nossos alunos de noildianos. Tem os espartanos? São os noildianos, ó. Os lendários da aprovação. Muito bem. Vamos seguir? Vamos seguir? Leaiva, vamos fazer mais uma questãozinha? Bora. Let's go now. Vamos fazer uma questãozinha de dilatação. Produção, vamos colocar a prova aqui na tela, por favor. Questão de número 92. Questão de Ciências da Natureza. Olha que prova bonita. Eu passo a prova aqui, ó, e fico maravilhado com o padrão do NR, o padrão da elaboração dos professores, uma prova muito bonita. Esse é um dos nossos simulados,
nós fazemos aí mais de 10 simulados por ano. Simulados padrão Enem. Dilatação, professor Leaivlan, questão 92 na tela. Acompanha aí, meus guerreiros. Bom, nos últimos Enem, né, que a gente vem aí dando uma olhada, uma estudada, vem recorrente sempre questões trabalhosas, questões de cálculo, né, professora? As questões, elas já vêm uma quantidade muito grande de questões assim que envolvem cálculo, né? E, para não deixar despercebido, a gente trouxe aí uma questãozinha de dilatação, né, dilatação térmica, também envolvendo um pouco desse cálculo. Mas, quando a gente fala em dilatação, né, alguns falam delatação. Não vamos confundir delatação com dilatação, né? São coisas diferentes. São coisas diferentes, tá? Dilatação térmica. Dilatação, ela vem da alteração nas dimensões de um corpo devido à variação de temperatura, né? Então, quando você esquenta um objeto, a tendência dos materiais é aumentar as suas dimensões. Até mesmo porque quando você esquenta, você aumenta a agitação das moléculas. Aumentando a agitação das moléculas faz com que ocorra uma separação, um distanciamento entre as moléculas, né? Então, ocorre um aumento nas dimensões, um aumento no comprimento, um aumento na área, um aumento no volume. E quando você diminui essa energia, diminui essa agitação molecular, essas moléculas elas se aproximam, diminuindo também os espaços existentes entre elas, né? E aí você tem uma diminuição do comprimento, diminuição da área, diminuição do volume. Bom, vocês perceberam que eu falei em comprimento, área e volume, né? Então são 3 tipos de dilatação que nós temos. A dilatação linear, né, que vem de linha comprimento. Então, quando ocorre uma predominância da dilatação, né, no comprimento, a gente chama de linear. Não é que as outras não existam, quer dizer, todo o corpo tem 3 dimensões: comprimento, largura e altura, né? Mas quando a predominância é apenas em uma dimensão, então eu digo que ela é linear. Aí ela pode ser superficial, que é no caso de placas, né, onde você tem um aumento na largura e no comprimento, mas a espessura você não tem a dilatação tão grande, então ela é predominantemente em 2 dimensões. E tem a volumétrica, né, que você tem nas 3 dimensões. Os líquidos, por exemplo, a dilatação dele são dilatações volumétricas, tá? Então, nesse caso aí, ele está falando o seguinte: em um instituto de análise física, uma placa de determinado material passa por um teste que verifica o percentual de variação de sua área ao ser submetido ao aumento de temperatura. Então aqui nós temos uma dilatação diária, uma dilatação superficial, tá? E onde é que a gente encontra essas dilatações superficiais de placas? A gente pode observar, por exemplo, nas fachadas dos prédios, né? Nas fachadas dos prédios você tem lá as placas, né, cerâmicas que são colocadas na fachada. E com o aumento de temperatura, às vezes essas placas começam a se deslocar, a se descolar da parede do empreendimento. Por quê? Por causa da dilatação térmica, né? Então a gente tem que se preocupar com relação a isso, tá? Então, se você observar as placas, entre uma placa e outra é deixado um espaçamento, né? É deixado um espaçamento na horizontal, deixado um espaçamento na vertical. Por quê? Para evitar que esse aumento nas dimensões possam terminar quebrando uma placa sobre a outra, porque você vai ter um encontro. Então, para não deixar essas placas se encontrarem, deixamos um espaçozinho chamado de junta de dilatação, né? Junta de dilatação essa que vocês podem lembrar ainda lá da nossa ponte, né? Pensei agora na ponte. Tiraram aquela placa metálica, né? Que fazia o quê? Separava uma estrutura da outra. Na realidade, o que é a junta de dilatação? É aquele espaço que é deixado entre uma estrutura e outra, né? Se aquelas placas de concreto fossem uma colada na outra, quando ocorresse o aquecimento, as estruturas iriam se encontrar, iriam rachar e poderia até trazer prejuízo na estrutura da ponte inteira. Então é deixado um espaçamento. E para evitar que as pessoas fiquem olhando ou passando por aquele espaço, coloca-se aquela plaquinha que tem em cima metálica, né? Perfeito. Ok? Então vamos lá, vamos continuar aqui.
Antes do teste, a placa que tem área igual a 3 vezes 10 a terceira centímetro quadrado, encontra-se a 20 graus Celsius. Então ele deu a área inicial, deu a temperatura inicial. Ao ser colocado no forno, sua temperatura atinge 60. Observe que a temperatura aumentou. O que é a temperatura? É o grau de agitação das moléculas. Então, quando aumenta a temperatura, aumenta esse grau de agitação. Aumentando o grau de agitação, ocorre o distanciamento das moléculas. E aí o que acontece? A área aumenta, né? Então, como no caso ocorreu um aumento de temperatura, a área aumentou. Sabemos que o coeficiente de dilatação linear do material que a constitui é igual a 1,5 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Então, observe que ele falou em coeficiente de dilatação linear. Ora, nós estamos falando em coeficiente de dilatação linear, mas nós estamos tratando de uma dilatação superficial, uma dilatação de área, né? Então, eu vou ter que fazer uma conversão desse dilatação linear, né, coeficiente de dilatação linear, para superficial, que é o valor de beta, que é o dobro, né? Então, a pergunta é, nesse teste, o percentual de variação de área da placa foi de... Bom, aqui é um pouco do conhecimento aí de matemática, né? A questão de percentual, né? Ele pergunta qual é o percentual da variação da área. O que é esse percentual de variação da área? É a razão entre a variação do comprimento pela área que ele iniciou, né? Então, se você pegar a variação da área sobre a área inicial, vai me dar um índice, né? Que se você multiplicar por 100%, vai me dar o percentual. Tá certo? Então, nesse caso, o percentual vai ser o ΔA sobre a área inicial. Mas quem é o ΔA? ΔA é a área inicial vezes 2α vezes 2 vezes a temperatura, né? Dividido por área inicial. Quando você corta a área inicial com a área inicial, vai ficar o quê? Beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, vezes a variação de temperatura, vezes 100%. Fazendo essa multiplicação, você vai chegar aí no resultado de 0,12%. Então, você percebe que esse percentual só vai depender de quê? Do coeficiente de dilatação, da variação de temperatura. Só isso, ok? Então, a alternativa aí seria a letra A, novamente. A de? Né? Amor. Muito bem. A de 0,12%. A de aprovação. Gostei. A de aprovação. Questão boa. Bacana. Questão com uma teoria, mas o aluno precisava estar atento a entender nessas nomenclaturas. Talvez o aluno até entenda essa questão de dilatação, a necessidade desses espaços. Como é o nome, professor? Junta de dilatação. Junta de dilatação, mas interessante aqui, tem uma matemática aqui, essa compreensão das variações, de entender, não é isso, professora? Muita atenção. Questão que você precisa de atenção. Produção, vamos voltar para a tela aqui. Já respondemos algumas questões aí, muito bem. Gabarito da questão 92, professor. A de aprovação. Muito bem. Vamos agora aqui para uma questãozinha de química, professora Valquíria. Vamos mais uma questão? Questão aqui de hidrólise. Isso, não é isso, Vamos professora? lá. Questão 134. Professora, quer que eu coloque a prova aqui na tela já? Sim. Produção, prova na tela. Questão 134, simuladão NR. Vamos lá, prova bonita, 134. Cadê você? Muito bem, quero mandar uma mensagem aqui, um grande abraço para o Guerreiro Serginho, viu? Enquanto a gente tá aqui, ó, nessa interação, o Guerreiro Serginho tá dizendo: Anderson, cadê o professor? O professor tá na área, meu amigo. Chame ele, que ele quer produzir. Show de bola. Serginho, grande abraço, meu guerreiro. Qualquer coisa já sabe, né, meu amigo? É a mesma coisa. Professora, questão 134. Vamos lá. Vamos lá, pode arrochar o nó. Uma questão que a gente vai conversar muito sobre biologia também, né, professor que legal. Rafael? Vamos bater aqui, um bate-bola aqui, né? Vamos lá. O aluno pergunta, quando a pessoa está com azia, comeu muita porcaria, como vocês comem às vezes, o pH do suco gástrico diminui. Por quê? Porque no suco gástrico tem ácido clorídrico. E às vezes vocês perguntam: professora, mas se o pH está baixo, eu deveria tomar uma substância básica para aumentar o pH. Teoricamente. E por que é que nos antiácidos, quando eu tomo, tem o bicarbonato de sódio? Que o bicarbonato de sódio é o nome comercial, não esqueçam, do carbonato ácido de sódio. Como é que eu estou tomando com pH baixo e eu estou tomando sal ácido? Só que
mesmo o sal sendo ácido, em solução, ele poderá ter características ácida, básica ou neutra. Então, o bicarbonato de sódio não é o que está na questão, gente, mas para que vocês entendam, NaHCO3, ele é um óxido, ele é um sal ácido, tá? Mas a solução deste sal, como vocês viram, comentamos muito na sala de aula, é uma solução básica, tá? Então, o que é que diz a questão, professor Rantes? É um texto muito grande, então eu vou resumir o que está dizendo no texto. Ele está dizendo que existe um reator para fazer o tratamento do lixo, tá? E para esse tratamento, aí tem muita biologia, ele pode estar as bactérias anaeróbicas, e ele diz que o reator ideal para fazer o tratamento desse lixo, ele tem que estar um pH entre 6,8 e 7,2. Lembrando que pH menor do que 7 é ácido, pH maior do que 7 é básico, pH igual a 7 é neutro. Perfeito, tá? professor. Ele diz que o pH ideal é esse, de 6,8 e 7,2. Mas ele diz que o reator que vai fazer esse tratamento está com pH 8,8. Tá? Mas qual é o ideal? Que o pH esteja entre 6,8 e 7,2. Como está 8,8, ele deve adicionar uma substância que tenha características o quê? Ácida. Lógico que ele poderia adicionar um ácido, mas se ele adicionasse o ácido, o pH poderia diminuir muito. Demais. Então, normalmente, quando vai tratar um solo, fazer isso, aí o tratamento de água, ele adiciona a substância, um sal que tenha características ácidas, se precisar o meio para ser ácido, como esse, ou um sal que tenha características básicas. Vamos conversar logo primeiro aqui. De cara, eliminei a letra E. Por que eu eliminei a letra E? Porque a letra E é uma base. Se eu quero diminuir o pH, não está 8,8, eu quero deixar entre 6,8 e 7,2. Eu devo adicionar o quê? Uma substância que tenha características ácidas. Perfeito. Já eliminei a letra E. Bom, professora, mas eu tenho 4 sais. E como é que eu vou saber? Tá? Então, a gente tem que lembrar que o cátion do sal é proveniente do cátion da base. O ânion do sal é proveniente do ânion do ácido, tá? Ele é um sal. Todos os outros 4 aí são sais. Quanto à classificação, ela é neutra. Mas quando adiciona água, tem quebra de ligação. Tem a hidrólise. O que é hidrólise? Hidro, água. Lise, quebra provocada pela água. Aí o que é que eu tenho que saber? Cátion após a quebra. Cátion proveniente de base forte não reage com a água após a hidrólise. Ânion proveniente de ácido forte não reage com a água após a hidrólise. Então, a gente comentou muito a dica. Cátion, carga o quê? Positiva. Quando hidrolisa, ele libera o íon de carga positiva. O íon de carga positiva é H+. Então, minha solução vai ficar o quê? Ácida. Ânion, carga o quê? Negativa. Quando hidrolisa, libera o íon de carga negativa. O íon de carga negativa é OH-. Então, minha solução vai ficar o quê? Básica. Aí, veja bem, queridos. Eliminei a letra E, porque é uma base. Elimino a letra D. Olha uma questão dessa. Tipo a última que caiu no último Enem. Com o círculo lá, que tinha o íon amônio. Elimino a letra D, porque o Na é um cátion proveniente de uma base forte. Não vai reagir com a água. Eliminei a letra D. Eliminei a letra C também. Se fosse a letra D, eu teria 2 alternativas, porque a letra C também tem o sódio. Perfeito. Eliminei. Eliminei a letra B, porque o potássio também é proveniente de uma base forte. Professora, quais são as bases fortes? São as bases formadas pelos elementos do grupo 1 e do grupo 2, com exceção do magnésio, que é do grupo 2, que é uma base fraca. Então, seria a letra A. Por quê? SO4 é proveniente do H2SO4. O H2SO4 é um ácido forte, então ele não vai hidrolisar. O íon amônio, cuidado para não confundir com a molécula amônia. Amônia é o gás NH3. O íon amônio é proveniente de uma base fraca.
Como é proveniente da base fraca, ele vai hidrolisar, forma um ácido, forma uma base e libera íons H+. Logo, a solução vai ficar o quê? Ácida. Como eu precisaria diminuir esse pH, então eu vou diminuindo. Tá entendendo, professor Hanson? Perfeito, professora. Eu poderia adicionar um ácido, mas se eu adicionasse o ácido, ia fazer, ó, diminuir muito. E o que a questão pede é entre 6,8 e 7,2. Perfeito, professora. Cuidado com o íon amônio, tá? Cuidado com o íon amônio. Já caiu mais de uma vez no Enem o íon amônio. E o íon carbonato, que vem lá do sal, que eu disse que o sal é ácido, mas a solução do sal é a solução básica. O CO3, que ele é proveniente do ácido carbônico. E o povo ainda disse que química é difícil. Dica de ouro, dica de ouro. E o amônio, dica de ouro. Professora Valquíria. Blasfêmia. Aí tem que estudar, minha amiga. Arrocha o nó para estudar. Questão 134 do nosso simulado NR. Letra A de aprovação. Muito bem. Gabarito top. Não vai amarrar nada, não, viu, minha amiga? É para você poder estudar e entender. Bom, vamos lá, vamos seguir aqui. Deixa eu ver aqui. Próxima questãozinha de biologia. Show de bola. Questão de relações ecológicas. É isso mesmo, professor? Maravilha, exatamente. Questão 108. Volta aqui, produção, para a tela aqui. Muito bem. Galerinha, dicas de excelência. Esse é um projeto novo aqui do Complexo de Ensino Noel de Ramalho. É o podcast NR no Enem. Muito podcast top. Ciências da natureza, matemática, ciências humanas, linguagem, códigos e tecnologias e produção textual, conteúdo top. E estamos hoje comentando algumas questões, as questões mais pedidas pelos alunos do Simuladão NR, que é um dos mais de 10 simulados que nós fazemos do ano. E agora a gente vai comentar questão 108, relações ecológicas. Ecologia, tema recorrente no Enem, meu guerreiro? Demais. Você que quer passar no Enem, com certeza é um tema que você tem que estudar. Top 1 do Enem há anos. Desde que o Enem é Enem, na verdade, desde 1998... que ecologia é top 1 do Enem. E desde 98, veja, é um tema, né, realmente com muita atenção, até porque o Enem tem essa proposta, né, das relações cotidianas, e a ecologia está diretamente ligada a esta realidade. Então, ecologia com certeza está no Enem este ano. Sem sombra de dúvidas, Hanson. A gente só não sabe exatamente o que de ecologia, mas relações ecológicas é muito forte, os ciclos é muito forte, questões associadas à poluição, impactos ambientais em geral, é tudo muito forte na nossa prova. Maravilha. Então, se o aluno tiver aí, nessa reta final, escolhendo os assuntos que precisa estudar, esses 3 aí são os carro-chefes. Maravilha. E vale a pena você, aluno, entender como funciona a preparação do nosso aluno aqui no Complexo de Ensino Noel de Ramalho. Primeiro, uma equipe de excelência, né? Você está percebendo aqui nesse podcast, você está assistindo, professores capacitados, professores experientes, né? Professores que já têm muito tempo aí de preparação, expertise diferenciada, que vai fazer você avançar muito mais rápido. E a nossa preparação, nossa revisão agora tem 3 fases. Fase 1 é o material do SAIS, que é um parceiro forte nosso. O SAIS é o melhor material de aprovação do Brasil. Fase 2, que é o material elaborado pelos professores, com base no raio-x do Enem. Quais são os temas mais recorrentes? Ecologia, estes temas que a gente está trazendo aqui. E a fase 3, que é a revisão por área. Essa é uma ação diferenciada do complexo, uma revisão com 3 fases, material próprio, realmente top demais. Produção, vamos voltar aqui para a prova. E começamos a revisão desde 2 de outubro, já começamos, né? Desde 2 de outubro, nosso aluno está ali sedento por conhecimento, uma revisão. Parabéns, guerreiro, parabéns você que está focado aí no resultado. Produção, vamos voltar aqui para a tela, questão 108. Meu guerreiro Rafael Marques, produções e eventos, arrocha o nó. Vamos lá. 108. Hanson, essa é uma questão muito bem construída, muito bem elaborada, em que ela não traz somente a questão conceitual das relações. Ela exige que o aluno tenha a capacidade de fazer a leitura dos gráficos, que é algo muito presente na nossa prova, né? Massa. Antigamente o Enem trazia muito texto com palavras, né? Hoje ele traz texto com imagens, na verdade, né? Importante, professor. É uma forma leitura diferente de imagem. de ler, Perfeito, né? perfeito. E aí, aqui ele está mostrando 2 gráficos, que é o gráfico X e o gráfico Y, e durante a leitura do texto, ele explicita que o gráfico X ilustra o crescimento populacional quando 2 populações ficam isoladas entre si. E que o gráfico Y ilustra o crescimento quando essas 2 populações estão no mesmo ambiente, estão interagindo entre si.
Então, quando você vai dar uma lida no gráfico X, a minha recomendação sempre é você fazer uma leitura de forma metodológica, né? Você vai lendo por partes o gráfico. Não adianta, o nosso cérebro é muito bom em ler palavras, né? A gente lê um texto rapidamente, o nosso olho ele passa rapidinho, a gente identifica as palavras. Na hora de ler imagens, é importante que a gente seja um tanto quanto mais pragmático, né? Ler de uma maneira mais pontuada. Então, eu gosto de sempre começar a ler o gráfico por meio do eixo X, é uma coisa minha, né? Então, no eixo X ele está mostrando a passagem do tempo, ok, tranquilo, sem estresse. No eixo Y ele está mostrando o número de indivíduos. E perceba que existem duas curvas, a curva 1 e a curva 2, e que o número de indivíduos dessas populações, elas mudam ao longo do tempo. Perceba que a população 1 ela cresce até chegar na sua estabilidade. A estabilidade da população 1, repare no eixo Y, que ele está mostrando aí que são 80 mil indivíduos, né? E a população 2, uma população um pouco menor do que a população 1. Isso o quê? Vivendo separadamente. No gráfico Y, você observa que há uma mudança no número de indivíduos dessas populações quando eles estão vivendo juntos. Repare que a população 1 continua com 80 mil indivíduos e que a população 2, agora por algum motivo, ela foi beneficiada por estar vivendo junto da população 1. Então aqui você já começa a imaginar que existe uma relação entre essas duas populações e que provavelmente é uma relação harmônica, uma relação que está beneficiando uma dessas duas espécies. A espécie 2 claramente está sendo beneficiada e que a espécie 1 não está sendo nem beneficiada nem prejudicada, né? Então é uma espécie que essa relação para ela é indiferente, né? Aí ele vai para o comando lá embaixo e diz o seguinte, ó, de acordo com os resultados observados nesses gráficos, infere-se que quando duas populações foram mantidas no mesmo ambiente, a relação ecológica que se estabeleceu entre elas foi de... Então, para encurtar o caminho, que nem os nossos colegas também orientaram, né, nas resoluções anteriores, já começa a eliminar as alternativas que são impossíveis, né? Então, como é uma relação harmônica, logo de cara você percebe o parasitismo e canibalismo como duas relações desarmônicas, né? Inclusive, canibalismo é uma relação que ocorre entre indivíduos de uma mesma espécie, né? E aqui eu tenho espécies diferentes, então já não dá para ser canibalismo. E o parasitismo é uma relação desarmônica, então C e D a gente já elimina. Mutualismo é uma relação harmônica, protocooperação é uma relação harmônica e comensalismo também. E aí, Rafa, como é que a gente vai conseguir saber que tipo de relação harmônica está se estabelecendo? E aí você precisa do conceito. O Enem é uma prova que, apesar de não parecer, mas é uma prova que exige muito o conceito das coisas. Apesar de ela não te perguntar qual é o conceito, mas para você sair de uma questão dessa, você precisa conhecer o conceito das relações. E vamos lá. Mutualismo e protocooperação são duas relações muito semelhantes, né? São duas relações onde ambas as espécies são beneficiadas. A gente costuma representar pelo símbolo mais, né? Onde as duas espécies estão sendo beneficiadas. Mas a diferença entre mutualismo e protocooperação é que mutualismo representa uma relação obrigatória entre essas duas espécies e a protocooperação você não tem uma obrigatoriedade, tá? Mas, Rafa, como é que eu consigo saber qual das duas é? Bom, na verdade, pessoal, nenhuma das duas aqui vai poder ser. Por quê? Perceba que quando eles estão vivendo juntos, apenas uma das populações é beneficiada, que é a população 2. No mutualismo, ambas seriam beneficiadas. Na protocooperação, ambas seriam beneficiadas. Então, mutualismo e protocooperação também não vai funcionar para a gente. Quando eu vou lá para o comensalismo, eu lembro daquela relação onde uma espécie utiliza a outra para se alimentar do resto de alimento dela, né? Tem um caso clássico aqui, a relação entre o tubarão e a rêmora, o tubarão e o peixe-piloto, né? Onde o peixe-piloto e a rêmora ela se alimenta dos restos de alimento do tubarão, né? Então, isso não prejudica em nada a população de tubarão, porque seria alimento desperdiçado e que essas espécies estão se beneficiando. Então, perceba que uma espécie se beneficia
e a outra é totalmente indiferente. E é justamente isso que a gente consegue ver no gráfico Y. A espécie 2 está sendo beneficiada pela relação e a espécie 1 manteve o seu mesmo tamanho populacional, de 80 mil indivíduos para o gráfico X para 80 mil, continua, né, 80 mil no gráfico Y. Então isso mostra que a espécie 1 é uma espécie indiferente nessa relação. E, nesse caso, representa aí, na letra E, o comensalismo, que a gente costuma usar o símbolo mais zero, onde alguém se beneficia e a outra espécie não sofre nenhum tipo de interferência, nem positiva ou negativa. Então, uma questão belíssima, muito bem construída, mostrando não só um gráfico, mas dois, né, onde o aluno deveria comparar esses dois gráficos. Perfeito. E, a partir da ideia que ele tem, dos conceitos associados a essas relações, ele fazer a decisão de qual a melhor alternativa, né? A gente costuma muito dizer, Hanson, nesse conteúdo aqui especificamente, que não é para o aluno estar decorando os exemplos, porque os livros eles trazem centenas, eu exagerei, né? Mas dezenas de exemplos, né? Para cada uma dessas relações. E esses exemplos são simplesmente ilustrativos, porque o Enem é isso aqui que está nessa questão. Ele não mostrou nem que espécies são essas, nem o que está acontecendo com ela no texto, né? Você só precisaria ter a ideia do conceito associado a cada relação. O aluno se prende muito aos exemplos. Rafa, o lance do jacaré e o pássaro paliteiro, né? Isso é uma protocooperação. Mas você sabe o que isso significa dizer, né? Qual é o conceito atrás dessa relação entre eles dois? Então é muito mais assertivo que o aluno conheça os conceitos e consiga aplicá-los nas situações diversas que o Enem trouxer. Em qualquer circunstância, na verdade, que o Enem trouxer. Perfeito. Olha que dica de ouro aí, né? A gente está fechando esse comentário aqui de Ciência da Natureza. E a ideia é que você não se prenda àquele exemplo, exato, né? Mas é este conceito. Perfeito. A alternativa correta é comensalismo. Letra E. Perfeito. A letra E. Então, olha que coisa legal. Você vai entender o conceito. Professor, a gente pode repetir o conceito de comensalismo para o aluno que está querendo compreender mais. E aí vale a pena você dar uma pesquisada para o conceito de mutualismo, protocooperação, parasitismo, canibalismo, para você entender. Professor, o conceito de comensalismo, para ele poder responder essa questão. Show de bola. Maravilha. O comensalismo é uma relação entre duas espécies diferentes. A gente costuma dizer que é uma relação interespecífica, porque ocorre entre espécies distintas, então isso já encaixa aqui com o que está sendo mostrado no gráfico, né? Em que uma dessas espécies se beneficia e a outra espécie é indiferente, principalmente quando se fala em questões alimentares. Quando uma espécie se utiliza de outro para se alimentar dos restos de alimento, né? Quando ele se alimenta dos restos de comida de uma outra espécie e se beneficia a partir disso, a gente vai chamar de comensalismo. Podemos imaginar vários exemplos. Eu lembro aqui, por exemplo, uma situação em que o leão largou uma carcaça na savana africana, foi embora, e uma hiena ou um abutre se aproveitou daquela carcaça e se alimentou dos restos de alimento daquele leão. Perceba que o leão não está competindo com a hiena, nem está competindo com o abutre. O leão não está sofrendo nenhum tipo de interferência. Perfeito. Ele foi embora, abandonou o alimento, mas outra espécie está se beneficiando disso, então você tem uma relação de comensalismo. Uma relação onde o comensal se beneficia pelo resto de alimento e a outra espécie não se prejudica em nada, que foi aquela que abandonou o alimento e permitiu que a segunda espécie se beneficiasse. É interessante que top. Assim que eu olhei aí o gráfico, né, analisei, né, eu pensei exatamente no tubarão. Legal. Né? Produção, volta na tela a prova aí que o professor está pensando no tubarão olhando pro gráfico. Eu quero ver esse tubarão aí. Me mostra esse tubarão aí, professor. Eu vi exatamente a questão do tubarão e da rêmora. Perfeito. Né? É o mesmo raciocínio. Legal. E até mesmo pelos nomes que você tem aí, mutualismo, né? Uhum. Parasitismo, canibalismo, você já vai eliminando. Você já elimina a letra A, já elimina a letra B, a letra C e a letra D. Mas se você não soubesse o que era comensalismo, perfeito. Só por eliminação. Perfeito. Show de bola. Produção, maravilha. Tela principal. Galera, olha que coisa massa. Gostei demais, viu? Muito Gostei demais aqui, abrindo este show, que é o podcast NR no Enem, preparando você, muitas questões comentadas,
conteúdo aí para te ajudar a se dar bem nessa prova. Professores, gratidão pela oportunidade. Minutos finais aqui. Professora Valquíria, suas palavras finais aí. Gratidão pela presença. Obrigada, professor Hanson. E vendo assim, olha, como equipe, não é só professor de física, não só sabe de física, tá? Sim, Também, assim, acho que também a gente dá uma pincelada aqui, uma pincelada ali, não que a gente tenha domínio. Obrigada, foi muito bom, é muito bom estar com vocês, queridos alunos. Aproveita esse tempo, dá tempo ainda é tempo, tá? Vamos ter foco na revisão, que tudo vai dar certo. Um grande abraço para vocês. Maravilha. Professor Leávila, suas palavras finais aí, professor. Gratidão pela sua presença aqui. A próxima semana aí já começa outra batalha, né? A gente já começa com a revisão raio-x, né? Então tem muita questão para a gente trabalhar. Questões assim, questões teóricas, questões de cálculo, né? Então ainda tem muita coisa para a gente ver, tá? Isso aqui é só a entrada, né? Só o tira-gosto, mas o prato principal ainda vai ser servido, né? E a gente vai comer junto. Coisa boa, tem coisa boa aí. Professor Rafa, meu guerreiro, gratidão pela sua presença. Demais. Tamo junto. Palavra que move esse momento agora é gratidão, né? Porque é muito bonito a gente ver o que a gente está construindo junto, né? Nesses projetos do Noir Ramalho, que são projetos totalmente revolucionários aí dentro do âmbito de ensino médio e preparação para o Enem em escolas. E é muito legal saber que nós estamos contribuindo com o crescimento desses projetos e contribuindo também com a preparação dos nossos estudantes, né? Que é o nosso grande objetivo aqui, na verdade. O nosso foco aqui em todas as atividades que a gente exerce é oferecer o melhor serviço possível, o serviço educacional de maior qualidade possível para os nossos estudantes, para que eles possam chegar no dia da prova mais tranquilos, com a sensação de dever cumprido e com os níveis, né, de adrenalina mais baixos para permitir uma prova mais consciente e com menos intervenções, né, de alguns hormônios associados a estresse e tudo mais. Então, parabéns demais, Hanson, por todas as iniciativas. Parabéns à equipe Noir Ramalho, que está desenvolvendo um trabalho super legal. E você, aluno, continue firme, levanta essa cabeça, continua na revisão, fica junto com a gente, que nós vamos conseguir ter sucesso no final desse processo todo. Maravilha, maravilha. Nossa gratidão a você, aluno aqui do Complexo de Ensino Noir Ramalho, você que está aí na audiência, né, do nosso canal no YouTube, nas nossas redes sociais. Nossa gratidão à gestão da escola, professora Lucila Ramalho, professora Carol Runca, toda a equipe de professores. Aqui está uma representação da equipe de natureza, né? Mas a equipe é muito grande. Gratidão a você que está nos apoiando, que está aí desenvolvendo e aprendendo com esse momento. Esse é o Complexo de Ensino Noir Ramalho EDHC. Olha, acompanha aí o vídeo, dá o joinha aí, se inscreve no canal, dá o seu like aí, muito conteúdo, ativa lá o seu sininho, porque tem muita coisa boa. noilderramalho.com.br é o nosso site, né, o nosso canal no YouTube também, você está acompanhando aí o Conexão NR, muita coisa boa para você acompanhar. Minha gratidão, Complexo de Ensino Noir Ramalho DHC, porque aqui a sua aprovação é garantida, conectando você à sua aprovação e lhe preparando para o amanhã, para o hoje. Professores, gratidão, brigadão, tudo de bom, tamo junto, gratidão, professores, e tem muito conteúdo bom para vocês. Valeu!